Olá galera que acompanha o Área Arquivada. Os cientistas e inventores que criaram as tecnologias do mundo antigo não estão mais vivos, o que significa que não podemos perguntar a eles sobre suas técnicas ou ideias. Eles também não deixaram nenhum registro escrito. Tudo isso nos deixa com muitos mistérios quando se trata de tecnologias antigas, mistérios que você ouvirá neste vídeo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, para mais pessoas assistirem também. Então, vamos nessa! Invenção do canhão. A invenção do canhão foi um grande avanço militar. Com um canhão, um exército poderia derrubar as paredes de um castelo que antes parecia impossível. Com base nisso, você provavelmente assumiria que o canhão não foi inventado até a Idade Média, mas na verdade foi projetado há 2300 anos, por Arquimedes. Embora Leonardo da Vinci muitas vezes seja acreditado por inventar um canhão a vapor chamado in Aua Caetenaire, no final do século XV, o mestre renascentista italiano, por sua própria admissão, estava trabalhando com um plano anterior criado por Arquimedes. Na ausência de pólvora, que ainda não havia sido inventada, o canhão de Arquimedes era um longo tubo de bronze cheio de pedras redondas. Calor seria aplicado a um recipiente de água em uma extremidade do canhão, o que produziria vapor, e então o vapor propeliria as pedras para fora do tubo. O canhão de Arquimedes foi usado quando sua cidade natal de Siracusa foi atacada pelos romanos no ano 241 a.C., mas parece ter sido esquecido pela história, até que Da Vinci retomou onde Arquimedes parou, há mais de 1500 anos depois. Igrejas de pedra. Se você fosse solicitado a projetar uma igreja ou templo, sua primeira ideia provavelmente não seria esculpi-la diretamente no solo e fazê-la de um único bloco de pedra. A quantidade de trabalho necessária para realizar tal tarefa seria extremamente proibitiva. No entanto, alguém fez exatamente isso em Lalibela, Etiópia, há muito tempo. Você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo igrejas que se pareçam com essas obras esculpidas na rocha. A mais famosa e impressionante delas é a Igreja de São Jorge, que os arqueólogos acreditam ter sido esculpida de dentro para fora, e terminada com uma cruz distintiva no topo. Existem 11 igrejas esculpidas na rocha em Lalibela, todas conectadas por túneis secretos e aparentemente construídas entre os séculos XII e XIII. Como as pessoas que viveram centenas de anos atrás, conseguiram criar estruturas como essas, trabalhando em quase total escuridão? É lógico que eles tinham algum tipo de tecnologia para ajudá-los, mas não temos ideia de qual poderia ter sido essa tecnologia. Cisternas. Cisternas podem parecer estranhas, mas isso depende das cisternas. Neste caso, estamos falando das antigas cisternas romanas no famoso sítio arqueológico de Cartago, na Tunísia. Essa rede de cisternas, todas com mais de 300 pés de comprimento, um dia esteve conectada ao aqueduto mais longo do mundo, abastecia toda a cidade em seus anos de auge. É surpreendente que essas cisternas ainda estejam de pé. Ao longo do tempo, elas foram parcialmente destruídas por bárbaros invasores, usadas como celeiros temporários, estábulos e até mesmo casas durante a Idade Média, e foram saqueadas para utilizar as pedras como material de construção. Apesar de tudo isso, é impossível não se impressionar, mesmo hoje em dia, quando você está dentro delas e percebe a imensa escala das cisternas. É de se admirar que pessoas que viveram há mais de 2000 anos, tenham construído essas cisternas e tivessem compreensão suficiente de hidráulica para conectá-las a uma rede de água ainda maior. Tubos de Patara. Falando dos antigos romanos e seus poderosos aquedutos e sistemas de tubulação, eles também costumam ser creditados pela criação dos tubos de Patara, na Turquia. Há algum debate sobre se eles realmente merecem esse crédito.
É verdade que eles percorrem antigas cidades romanas na região, mas há quem acredite que os romanos posicionaram suas cidades perto dos tubos em vez de construírem os tubos após o estabelecimento das cidades. Os tubos de Patara não se parecem com nenhum outro tubo conhecido dos romanos, e não há registros romanos de sua criação. Como os romanos geralmente gostavam de alardear suas próprias realizações, a falta de qualquer evidência de apoio pode ser indicativa. Em 1993, uma coluna romana antiga foi encontrada em Patara, e nela havia uma série de inscrições detalhando as atividades romanas na cidade. As inscrições mencionam a criação de uma rede rodoviária e a fundação de algumas cidades, mas nada sobre os tubos. Isso levanta a possibilidade de que os majestosos tubos de Patara sejam na verdade, obra de uma civilização mais antiga, talvez até mesmo uma sobre a qual não temos conhecimento. Coluna suspensa. A pequena vila de Lepashi, na Índia, não é exatamente um destino turístico mundialmente famoso, mas talvez devesse ser. Há todo um mundo de maravilhas antigas para ser encontrado aqui, e a tecnologia por trás delas nunca foi adequadamente explicada. A enorme pegada humana no início da trilha de Sita é uma maravilha por si só. Ela mede 3 pés de comprimento, muito maior do que qualquer pegada humana deveria ser, e suas origens são desconhecidas. Ainda mais estranha é a coluna suspensa. Esta coluna ornadamente esculpida e decorada, não toca o chão. Os guias turísticos locais frequentemente passam um jornal sob ela para provar que ela não está presa ao chão, e parece que ela realmente flutua. Durante o período colonial britânico na Índia, os engenheiros britânicos tentaram mover a coluna para descobrir o que a mantinha no lugar, mas falharam em seus esforços. As leis da gravidade simplesmente não parecem se aplicar a ela. Além disso, há padrões estranhos de círculos esculpidos na pedra, com círculos menores dispostos ao redor de um maior no centro. Eles provavelmente simbolizam algo, talvez o Sol, mas ninguém sabe quem os fez, quando ou como. Disco de ouro de Mundós. O disco de ouro de Mundós, que pode ser encontrado no Museu Estadual da Baixa Saxonia, na Alemanha, é um artefato arqueológico que passou a maior parte de sua história recente sendo mal compreendido. O disco redondo e plano foi encontrado em um campo, por um fazendeiro em East Friesland em 1910. O fazendeiro achou bonito, mas sem valor, então deu a seu filho como um brinquedo. Só alguns anos depois, um negociante de antiguidades visitou a casa e percebeu que sua descoberta afortunada poderia ser valiosa. O negociante comprou o disco e o vendeu para uma equipe de pesquisa, que realizou investigações extensas. De acordo com os especialistas, o artefato tem cerca de 3.500 anos de idade, o que o coloca na idade do bronze. No entanto, não é um disco decorativo comum, é um antigo calendário astronômico. As marcações no disco mostram os movimentos dos planetas pelo céu, e o que é realmente surpreendente é que há 9 planetas diferentes registrados. A história nos diz que Urano não foi avistado até 1781, e Netuno não foi encontrado até 1843, com o planeta Plutão seguindo em 1930. No entanto, parece que quem fez este disco já estava bem ciente deles. A estupa. A estupa de Kaikchiu, no distrito de Taton em Mianmar, desafia a física. Basta dar uma olhada nela para perceber que deveria cair do penhasco em que está delicadamente equilibrada. Ela fica no topo, mas nunca caiu. Por mais de 2.500 anos, essa escultura dourada sobre uma pedra gigante se equilibra na beira do penhasco, sem ceder à força inevitável da gravidade. Apesar de não estar amarrada a nada nem fisicamente fixada ao penhasco, a estupa é um ícone budista e um local de peregrinação popular. A lenda diz que a razão pela qual ela nunca tomba é que ela se equilibra em um único fio de cabelo do Buda. Outra lenda local diz que um antigo rei usou poderes sobrenaturais para retirar a pedra do oceano, construir um templo em cima dela, e depois a revestiu com folhas de ouro. Alguém obviamente a esculpiu e construiu o templo, mas a história de que ela foi magicamente arrastada do oceano é um pouco fantasiosa.
Esse marco improvável é também o local de um festival anual, que acerca com exatamente 90 mil velas no final de março, tornando-o ainda mais incomum. Budas de Bamia. Antes de serem desfigurados por fundamentalistas em 2001, os Budas de Bamiyan eram um testemunho de que o Afeganistão era budista em seu passado distante. O mais antigo monumento budista sobrevivente do país é a estupa de Taki Ruston. Ela não se parece muito com a estupa de Kyaiktiyo em Mianmar, mas na verdade tem mais em comum com as igrejas esculpidas na rocha de Lalibela, mencionadas anteriormente. Além de ser esculpida diretamente em uma única peça de rocha, assim como as igrejas de Lalibela, esta estupa é cercada por uma enorme trincheira que tem 25 pés de profundidade. A lenda diz que o edifício Armaka no topo da estupa costumava conter relíquias do Buda, que eram guardadas pelos monges que viviam nas pequenas celas logo abaixo da estrutura. Os arqueólogos acreditam que a estupa foi criada há cerca de 1.700 anos atrás, então a vida no fundo, onde quase nenhuma luz podia chegar, deve ter sido extremamente escura e sombria. As cavernas. Estamos voltando para a Índia agora, onde encontramos as incríveis cavernas de Bedsi, não muito longe da cidade de Pune. Este elaborado sistema de cavernas, que faz parte do mesmo santuário budista, foi esculpido diretamente nas rochas usando uma tecnologia desconhecida e tem pouco mais de 2.000 anos de idade. Entalhar em qualquer tipo de rocha com esse nível de precisão e detalhe seria difícil, mas as paredes deste santuário são feitas de basalto. Moldar basalto usando ferramentas e técnicas manuais de 2.000 anos atrás deveria ter sido impossível, e no entanto, aqui estão os templos, desafiando a narrativa histórica estabelecida. Não é de admirar que eles ainda sejam altamente reverenciados. O santuário nunca foi abandonado e ainda é frequentado por budistas para adoração e serviços especiais, mesmo nos dias de hoje. A única pista sobre quem pode ter construído essas estruturas é uma única inscrição que diz: doação de Pusyanka, filho de Ananda Seti Nashik, mas infelizmente isso não nos diz muito sobre como essas cavernas foram criadas. Pagoda de Baoshu. Mesmo entre todos os arranha-céus na moderna cidade chinesa de Hangzhou, a pagoda de Baoshu chama a atenção quando você olha para o horizonte. É um mistério antigo que se destaca na paisagem. Arqueólogos e historiadores acreditam que foi construído durante o século X, mas não tem como ter certeza. Até recentemente, parecia ainda mais majestoso do que parece agora. A torre costumava ter 45 metros de altura, mas um projeto de restauração mal feito em 1933 fez com que ela perdesse quase um terço de sua altura original. Felizmente, há algumas fotos da pagoda de Baoshu, tiradas antes do projeto de restauração, então, a partir delas, podemos ter uma ideia de como ela costumava ser. Você pode estar se perguntando o que torna esta torre tão incomum. A resposta é, e que ela não possui uma escada interna. Se você quiser chegar ao topo desta torre, terá que subir pelo lado de fora, e não há um caminho fácil para fazer isso. A falta de uma escada nos deixa questionando como ela foi construída e, o que é mais importante, por que foi construída. Não existem boas respostas para nenhuma dessas perguntas. Templo de Ratnagiri. Já cobrimos o fato de que a Índia está repleta de templos belos e misteriosos, e também mencionamos que nem todos recebem a atenção e a curiosidade que merecem. Você pode adicionar o complexo do Templo de Ratnagiri, em Odisha, a essa lista. Não há uma peça de arquitetura em destaque aqui, tudo o que você olha dentro do complexo é incrível, e o processo de construção é quase inimaginável. Os historiadores acreditam que o primeiro dos templos, santuários, mosteiros e estupas que existem em Ratnagiri, foi construído durante o século VI, e foi então acrescentado ao longo de um período de 1000 anos, com o templo mais recente no local, construído durante os anos 1500. Não é à toa que toda a área ficou conhecida como a Colina das Joias. Mesmo que o local seja enorme, Ratnagiri permaneceu desconhecido para os exploradores ocidentais até 1905.
Mesmo depois disso, não houve uma escavação arqueológica completa até 1961. A verdade é que ainda não conhecemos a história completa de Ratnagiri, e pode haver detalhes ocultos que escaparam à nossa atenção. É hora de os arqueólogos modernos retornarem ao local e iniciarem um novo projeto de pesquisa. Vidro flexível. Os antigos romanos eram capazes de criar vidro flexível, há milhares de anos atrás? Essa ideia parece tão absurda que é difícil acreditar, mas existem registros históricos que sugerem que eles podiam. Plínio, o Velho, e Petrônio, dois dos escritores mais respeitados do mundo antigo, afirmaram que os romanos tinham uma fórmula para fazer vidro maleável e quase inquebrável. Registros do material escritos por escritores menos conhecidos também começaram a aparecer na época de Tibério César, durante o primeiro século. Parece que o próprio imperador decidiu interromper a produção do produto, pois acreditava que ele se tornaria mais valioso do que o ouro e poderia desestabilizar a economia romana. Então, ele decidiu não explorar as enormes oportunidades tecnológicas que o vidro flexível representava. Se os romanos realmente conseguiam fazer vidro flexível, talvez tivesse algo a ver com o suprimento constante de ácido bórico que eles podiam obter nas fumarolas de vapor da Marina Toscana, perto de Roma. Adicionar ácido bórico a uma mistura de vidro comum faria um tipo de vidro extremamente resistente à quebra. Ainda assim, não teria sido flexível, mas talvez os romanos soubessem algo que nós não sabemos. Bom, então é isso, espero que tenham gostado dos assuntos de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.